Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, está começando o programa Café com Boa Notícia. Aumenta o som aí, glória a Deus. Isso, o louvor, a adoração. Esse é o dia que o Senhor separou para te abençoar. E se você crer, você vai ser abençoado agora, em nome de Jesus. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Ministério do Missionário R.R. Soares, exatamente. E tem a igreja do missionário R.R. Soares, a Igreja Internacional da Graça de Deus em Fortaleza. Tem muitas, tá? Aqui, ó, vou te mostrar você a nossa sede, exatamente, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro. Essa rua é bem no centro, a mesma rua do 34º Distrito Policial, em nome de Jesus. Estamos aqui, ó, servindo e adorando o Senhor. Estou mostrando imagem agora da delegacia, vou mostrar a imagem também da igreja, o povo adorando, buscando, servindo a Deus. Eu te espero aqui em nome de Jesus, para você, meu irmão, desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos começar essa programação falando com Deus. Pai, poder de Deus, eu oro agora, começo essa programação buscando a tua face, o teu poder, a tua unção. Meu Deus, em nome de Jesus, vai abençoando essas pessoas. Meu Deus, eu declaro agora a bênção do Senhor, a força do Senhor na vida dessa pessoa, na vida desse homem, na vida dessa mulher, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor te guarda, o Senhor te fortalece, o Senhor agora abre os caminhos, os seus caminhos, o Senhor abre porta e também fecha portas desnecessárias. O Senhor agora te fortalece. O Senhor livra você do laço do passarinheiro em nome de Jesus. Glória a Deus. Exatamente. Receba a bênção de Deus. Fala, meu amigo, fala, minha amiga, que todos os dias está aqui comigo neste Café com Boa Notícia. Sai lá daquela programação onde só tem notícia ruim e vem para cá. Preparou o seu café? Vamos tomar café em nome de Jesus Cristo. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Amém. Que coisa maravilhosa. Bom dia, pastor Emanuel. Que Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Bom dia, pastor Isaías. Bom dia você de casa que nos acompanha agora. Fica aí nessa programação que você vai ser iluminado. Você vai ver que Deus vai te dar muitas direções aqui e as coisas vão melhorar. Positividade, porque com Deus é só vitória. Amém. 986757493. Você já pode mandar a sua mensagem, o seu pedido de oração. Nós estaremos aqui para orar, determinar bênção, alegria na sua vida em nome de Jesus. Daqui a pouco eu quero dividir algo que Deus falou comigo. Olha, vai te abençoar muito. Tem uma palavra do coração de Deus pro teu, em nome de Jesus. Vai te abençoar demais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora, como é fácil chegar aqui, em nome de Jesus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe.
A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus. 986757493. Eu quero dividir uma palavra com você. Nós estamos falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Já tem alguns dias. E como o assunto é vasto e rico. O assunto Espírito Santo de Deus e como ele é necessário na vida daquela pessoa que aceitou Jesus. Uma pessoa que entregou a vida para Jesus e ela não se importa em ter o Espírito Santo, ela não vai permanecer. Ela sempre vai cair. Você sabe que tem pessoas que até mesmo ela diz, eu sou da fé, eu sou de Deus, mas ela faz uma força para ser de Deus e servir a Deus na força não adianta. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele que te convence do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. É ele que faz isso. Você precisa entender isso em nome de Jesus. A Bíblia fala lá em João 14, versículo 26. Vamos para João, capítulo 14, versículo 26. Vamos lá. Eles vão colocar aí em tela cheia. Você vai acompanhar em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo é o 26. Eu vou pedir para o pastor Emanuel ler. Pastor Emanuel, vamos lá. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo faz o quê? Ensinará todas as coisas. Pastor, eu tenho dúvida a respeito de uma decisão. De uma decisão a tomar, é uma decisão muito séria. O Espírito Santo te ajuda até das mais simples às mais graves, às mais sérias. Por isso que eu preciso do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo atua, pastor Emanuel, na vida da pessoa, ela tem algo chamado paz no coração, não é isso? Paz para tomar decisão, paz para ser seguro naquilo que você quer. Por isso tem muita gente indecisa, insegura. As pessoas tomam decisão por ela nunca sabe se posicionar. É falta do Espírito Santo. E eu estou falando de pessoas de Deus, que são de Deus, mas têm dificuldade de se posicionar, de tomar decisões difíceis. Dá uma tremedeira, uma ansiedade, a pessoa não sabe o que fazer e muitas vezes não faz nada e deixa passar bênçãos, perde oportunidades porque não sabe o que fazer. O Espírito Santo é quem te ensina. O Espírito Santo é quem nos guia, ensina e faz você fazer uma conexão direta. Pastor, que conexão é essa? Exatamente. A sua vida cotidiana com a palavra. Ele vai te ensinar a fazer isso, em nome de Jesus. E tem outra coisa que o Espírito Santo faz, que é levar você ao arrependimento. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 19. Vamos lá, eles vão colocar aí Atos 3:19, eu vou ler aqui, ó. Tô com a minha Bíblia aqui, eles vão colocar aí para vocês. Diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha que coisa forte, olha que versículo forte, irmão. Eu estou aqui com o pastor Emanuel. O Espírito Santo, ele convence você para você se arrepender do pecado. É o que a Bíblia está falando, arrependei-vos e convertei-vos. Quer dizer, converter é mudar de direção. Converter, tem pessoas que confundem isso e eu vou dividir com você. Às vezes a pessoa acha que converter é um conjunto de regras na igreja. Você se tornou religioso e aí a igreja tem um conjunto de regras, agora você se converteu. Não tem nada a ver. Converter é mudar de direção. Exatamente. Converter, você está indo para uma direção, aí você notou que essa direção ela é errada. Essa direção está te levando para coisas ruins. Aí a ficha cai e você fala, não, peraí, eu preciso pegar o primeiro retorno e mudar de direção.
É isso que o Espírito Santo faz. Faz você mudar de direção. Para uma pessoa mudar de direção, pastor Emanuel, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Exatamente, pastor. É isso que vai fazer com que a sua vida mude. É ter o Espírito Santo na sua vida. Pegando um gancho do que o senhor está falando, pastor, que a Bíblia diz em Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Não importa o que você fez. Talvez você foi muito longe. Você diz, pastor, não vou nem contar, porque... A pessoa até fala assim, pastor, eu estou muito distante, eu pequei muito, mas existe ainda caminho para ela. Né? Existe caminho, existe misericórdia para você. Se converta ao Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Deus perdoa, Ele apaga o seu passado e faz de você uma nova criatura. E você está apta, sim, a viver o melhor de Deus. Não acabou. Não acabou. Dá tempo de ser uma pessoa abençoada, se tornar uma bênção nas mãos de Deus, pastor Isaías. Em nome de Jesus. E a Bíblia fala assim, ó, em Atos 3,19, diz assim, ó, depois que você se converte, depois que o Espírito Santo tem liberdade em mudar a tua maneira de pensar, as tuas ações, os seus desejos, quando o Espírito Santo dá essa liberdade, porque ele não vai tomar, escuta o que eu vou falar agora para você. Uma coisa que o Espírito Santo não faz é tomar as decisões por nós. É importante falar isso. O Espírito Santo, ele avisa, ele ensina, ele convence, ele mostra o caminho. Mas a responsabilidade de ouvir a voz de Deus é nossa. E aí quando você faz isso, olha o que o nosso Deus tem para você, ó. E vem, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Rapaz, sua cabeça às vezes anda cheia. Sua mente anda, parece que é uma pilha, é pensamentos acelerados. O que tem de pessoas com pensamentos acelerados não é brincadeira. Com crise de ansiedade, depressão. A mente anda acelerada. É toda hora, meu irmão, é celular. É um vídeo rindo. Outro vídeo chorando. Uma notícia ruim. Sua cabeça, meu irmão, não foi projetada para isso. E só com a ajuda do Espírito Santo de Deus que você vai ter um caminho, você vai ter, meu irmão, como diz a Bíblia aqui, ó, como eu estou lendo aqui, ó, tempos de refrigério. E isso só quem pode dar é o Espírito Santo de Deus. Só quem pode dar refrigério para a tua alma, só tem um, é o Pai Celestial, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus falou contigo. Você vai ficar agora com depoimentos das pessoas que saíram da igreja e foram tocadas e abençoadas pela palavra, pela oração, em nome de Jesus. Como foi o culto para a senhora hoje? Maravilhoso. Muitas bênçãos, né? Testemunho lindo daquele casal. Aí foi ótimo. Foi uma bênção. Fui renovada. O Senhor renovou minha nora. Graças a Deus por isso. Foi ótimo, maravilhoso, graças a Deus, uma bênção de Deus. Deus foi maravilhoso e a igreja aqui é uma bênção de Deus. A paz para todos. Tudo bem? Eu participei do primeiro culto, né? Sim. E para a glória de Deus eu programei, né? Aí o inimigo até quis que eu viesse só nesse de agora, né? Aí no primeiro eu testemunhei uma coisa que foi sobre a família, né? A intercessão da quarta-feira. E agora foi um renovo. O renovo do Espírito Santo. Renovo. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma bênção. Testemunho é o grande. renovo, né? Porque para a misericórdia de Deus, para Deus continuar derramando a graça dele sobre nós, a gente tem que buscá-lo. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Aleluia. Bom, tudo bem com a senhora? Agora sim, né? Agora sim. Tá emocionada. Calma, fica tranquila. O que Deus fez aí na sua vida, em nome de Jesus? Como já tinha falado com você, pastor. Sim. Hoje eu me reconcilio. Eu posso nem falar. Calma, devagarzinho. Isso. Hoje eu me reconciliei com Deus. Sim.
Aleluia. Em nome de Jesus, pastor, minha vida vai mudar. Vai sim. Vai sim, se reconciliou com o Senhor. Glória a Deus. Obrigada. Eu só tenho a agradecer, pastor. Sim. Que eu não vinha servindo ele direito, que nem você sabe. Sim, sim. Nem precisa nem abrir. Mas eu me reconciliei com ele a partir de hoje. E eu vou ficar firme com ele e forte. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus. 986757493. Meu amigo, começou o dia nessa terça-feira cheio de bênção, cheio de alegria, cheio de disposição. É isso que o nosso Deus ele faz na vida daquele que crê. Pastor Emanuel, nós estamos num propósito muito forte na nossa igreja aqui, que é a respeito da salvação da família, em nome de Jesus. Nós estamos aqui no endereço, na Rua Princesa Isabel, estaremos em 5 horários. Fala aí agora os horários para esse povo, em nome de Jesus Cristo. Nós estaremos aqui 7 da manhã, primeira reunião, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e às 19 horas, esperando por você. Escolha o melhor horário, venha lutar pela sua família. A Bíblia diz que o Noé, para a salvação da sua casa, construiu a arca. Sua família precisa de salvação. O seu familiar que está se afastando de Deus precisa ter um lugar seguro, e é as suas orações que vai fazer isso. Então venha lutar pela sua casa, venha orar pela sua família nessa quarta-feira. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Olha só que a Bíblia fala em Gênesis 6, o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então Deus viu que naquele período a humanidade, eles não tinham assim, às vezes a pessoa ela é má, a pessoa comete um erro e ela volta à sobriedade da situação. Ela não é má toda hora. Aqui não, o povo, as pessoas eram má continuamente. E olha, nós estamos vivendo um período, um momento onde essa maldade cada vez mais está crescendo. Está crescendo a criminalidade, está crescendo a malícia. E esse crescimento, pessoal, escuta, vem através da pornografia, vem através da maldade, vem através de desenhos, de seriados, de filmes, que vai formando a mente das crianças, formando a mente do adolescente. Não tem mais o respeito, não tem mais a reverência. A pessoa antes,
Antigamente eu era de um tempo, não sei se era o senhor é desse tempo, né? O senhor é novo, o senhor tem 30 anos, né? Mas o meu tempo, se eu falasse, a minha mãe estivesse conversando com alguém, se eu falasse, atravessasse a conversa, o chicote ia estralar. Eu não sei como é que era o seu tempo, mas era mais ou menos assim. Não podia, você tinha que ter respeito. Você tinha que ter reverência e respeito. Então, e tudo isso formou a pessoa que eu sou hoje também. Mas nós estamos vivendo uma geração, e olha o que a Bíblia fala, e olha o que é importante você ter no teu coração. Eu vou pular para o versículo 8, diz assim, ó. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha aí, esse é o segredo. Numa geração complicada, suja, maldosa, naquela geração onde só tinha gente ruim, o Noé não se contaminou. Você não pode se contaminar também. E aí você tem que fazer um ato de fé. A Bíblia fala o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Faz algo diferente, vem buscar Deus. Vem ser semelhante a Cristo Jesus, andar na palavra dele. Você que está me assistindo todo dia de manhã, me acompanha aqui de manhã no Café com Boa Notícia. É importantíssimo você aprender a permanecer no centro da vontade de Deus. Sai, meu amigo, desse tipo de conversa, desse tipo de amizade que só leva você à perdição. Nessa quarta-feira, nós estamos iniciando um propósito muito forte. Está aqui, cadê? Eu estava até com ele aqui. Achei, pronto, achei, está aqui, ó. Deixei aqui fácil. Nós estamos num propósito forte. Assim como Deus falou para Noé fabricar uma arca, colocar a família dele para a salvação da vida dele e da família, nós estamos nesse ato de fé também. Eu vou entregar para você agora, nessa semana. O pessoal, domingo já pegou agora. Domingo agora pegou e quarta-feira é o primeiro dia. São 7 quartas-feiras da salvação da família. Tá aqui, ó. Exatamente, eu tô com a arca aqui, ó. A minha família na arca de Deus. São 7... Aqui até a portinha tá bem... tá aí, ó. Olha a arca aí, ó. 7... E você vai construir. O irmão que construiu essa arca aí, não sei, a mão dele estava tremendo demais, hein? Precisa ser curado aí. Glória a Deus. Tá aí, ó. Fizeram aí a arca em nome de Jesus. Mas fez. O Noé, ele nunca tinha feito uma arca, porque nunca choveu. Mas ele fez. O Noé, ele foi ridicularizado. Mas ele fez a arca para a salvação da casa da família dele. São 7 quarta-feiras, não falta, montando sua arca. E aí nós vamos fazer esse propósito, você vai ver quantas pessoas vão ter transformação, salvação, libertação, portas abertas, gente que está desempregado, Deus vai abençoar, vai operar na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, dia que você está aqui na igreja, Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Vamos para testemunho em nome de Jesus. Vamos lá. Bom dia. O que Deus fez? Gente, eu estava 2 meses sem trabalhar e eu estava buscando emprego e foi no tempo da campanha da chave, de portas abertas. Isso. Sim. E eu participei a primeira semana. Quando eu participei a segunda, que foi no domingo, aí na segunda-feira eu recebi 2 propostas muito boas de emprego. Aleluia. E aí eu fiquei, meu Deus, agora são tão boas, é tão difícil de escolher. E aí realmente eu escolhi a que eu senti paz, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar, demorou um tempo, porque o processo é uma empresa grande, é uma multinacional. E eu comecei agora a trabalhar as 2 semanas. E muito boa a proposta. E de repente Deus fez de repente. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Tudo bem. O que Deus fez? Rapaz, é uma história engraçada. De 5 tentativas, consegui, né? Parece até brincadeira. Por último, estava numa empresa grande aí, certo? Tinha acabado de ser contratado por outra grande também, né? Mas sim, eu tinha expectativa de entrar nessa empresa que eu estou hoje. Sim. Aí o que aconteceu? No dia que eu fui fazer o exame médico, aí cheguei para fazer o exame médico, o médico não foi nesse dia, dessa empresa que eu ia antes, né? Aí eu, beleza, tudo bem. Aí eu sempre digo, Deus no comando de tudo. Sim.
Aí quando foi assim, do nada, eu assim, brincando, eu perguntei assim, a psicóloga que eu tinha feito uma entrevista nessa mesma empresa que eu estou hoje. Será que eu passei ela? A mulher não entrou em contato contigo, não? Como assim? A mulher do RH não entrou em contato para fazer exame médico, não? Aí eu fiquei assim, não acredito que eu passei ela, pois ela vai entrar em contato para você fazer um exame médico que você passou. Eu, rapaz, esse negócio tá bom. Eu fiquei calado na minha, né? Aí no dia seguinte, essa outra empresa pediu que eu fizesse um exame e essa que eu tô agora pediu. Aí eu fui fazer um exame cedo, nessa que eu ia trabalhar, fiz, não deu tempo de fazer na outra. Aí eu, deixa quieto. Pois você acredita que ligaram para mim em seguida, pois você venha fazer o exame agora à tarde, estão esperando você. Resumindo, hoje eu estou nos melhores supermercados aqui de Fortaleza. Aleluia, vamos aplaudir nosso Deus. Fala sobre o dízimo, né? Sim, é bom a gente falar sobre isso para poder fortalecer, né? Eu passei um tempo afastado, pastor, como o senhor sabe, né? Sim. Eu me reconciliei, voltei a dizimar e eu trabalho por dia, né? Sim. E geralmente quando você começa a trabalhar por dia, você tem uma meta e o inimigo quer colocar no seu coração para você não dizimar. Sim. Após que eu voltei, no caso, a dizimar, aquele valor, no caso, que eu tinha, que é a meta, Deus colocava aquela meta que eu fazia e mais o valor em cima da meta que eu tinha que dizimar para ele, para eu levar a meta para casa todo dia. Então é importante a gente falar sobre o dízimo, sobre essa importância, né? Sim. E sobre a nossa fidelidade e o temor diante de Deus. Exatamente, vamos Glória aplaudir nosso Deus bem forte. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, é um dia abençoado, é um dia poderoso, é um dia cheio de esperança. Pode ter esperança, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abrir porta para você em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração agora pelos patrocinadores do Show da Fé, imagens do missionário em nome de Jesus em todo o país e mundo. Missionário R.R. Soares, trazendo a palavra de Deus, levando, meu irmão, através da direção do Espírito Santo, palavra, cura, libertação, através do nome e da autoridade de Jesus. Aí você está vendo imagem dele em todo o mundo. Mas o Show da Fé alcança, pessoal, países que o evangelho às vezes é perseguido, sabia disso? O Show da Fé do missionário, eu tenho que ter certeza que tem muitas pessoas que estão me assistindo agora e são patrocinadores. Você está patrocinando a palavra de Deus em lugares e pessoas estão sendo transformadas, estão se convertendo através da palavra, do evangelho, do poder de Deus. E você, que é o patrocinador, é abençoado por isso. Pastor, e como eu faço para me tornar um patrocinador do Show da Fé? Pastor, eu quero ser um patrocinador do Show da Fé. Irmão, você pode sim, em nome de Jesus. Pastor Emanuel, para essa pessoa se tornar um patrocinador, o que ela tem que fazer?
Olha, você pode mandar um WhatsApp para a nossa igreja, nós vamos pegar o seu contato, ou você pode, através desse WhatsApp que eu vou deixar para você aqui, que está na oração do patrocinador. Lembrando que para se tornar um patrocinador, você tem que ser chamado por Deus. É um chamado. Deus tocou. Talvez você não tenha como ir, mas a sua ajuda faz com que o missionário alcance 191 nações. Pessoas são transformadas no Brasil e no mundo, que têm contato com a palavra de Deus porque o show da fé está lá. O que é que eu faço para me tornar um patrocinador? Aqui tem um WhatsApp direto do Rio de Janeiro, que é o escritório da igreja. O DDD é 21, o número é 21 41 35 10. Esse é o WhatsApp. Anote, 21 41 35 10. Mande uma mensagem e diga: eu quero me tornar um patrocinador do show da fé. O pessoal vai retornar para você, vai te mandar os dados se você quiser depositar direto no banco, ou procure a Igreja da Graça mais perto da sua casa. Vá lá e diga: eu quero me tornar um patrocinador. A sua contribuição é Deus que vai te dirigir. Seja um patrocinador, seja uma pessoa abençoada por Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Você vai ficar agora com a palavra. E essa palavra, ela vai encontrar lugar em seu coração, em nome de Jesus. Que você não se arrependeu e não confessou, ele fica na tua mente dia e noite. Você não consegue esquecer ele. Ele fica ali te incomodando como uma pedra que parece que vai pesando cada vez mais, cada dia que passa, cada segundo que passa. E o Deus Todo-Poderoso, este que eu prego e confesso, ele está dizendo que tem refrigério para você. A Bíblia diz no versículo 4, vamos continuar que tem muita coisa boa aqui. Contra ti somente, não é isso? É isso mesmo. Contra ti somente pequei e fiz a teus olhos mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando eis que em iniquidade fui o quê, pessoal? Isso aqui é importante, que ele está dizendo que desde sem a presença de Deus, sem a misericórdia dele, ele não é nada desde o princípio, desde quando formou. É mostrando a necessidade da misericórdia de Deus. Tem gente que fala assim: pastor, eu não faço nada de errado, graças a Deus. Você precisa da misericórdia de Deus, todo mundo precisa. Versículo 5, né? Aí diz assim: e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que, o que, pessoal? Eis que amas a verdade no íntimo. Oh, Jesus, obrigado. Nós temos que ser verdadeiros aonde? No íntimo, que isso aí agrada a Deus. Continua. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7. Purifica-me com o que, pessoal? Isopo. Pastor, o que é isso aí, isopo? Isopo é uma planta que ela tem um cheiro muito bom. Então as pessoas se purificavam, se limpavam e até mesmo colocavam essa planta até mesmo em casa para trazer um cheiro ali agradável. Amém? Então ele está dizendo para tirar aquele cheiro do pecado. Porque olha para o pastor, o pecado, meu irmão, ele fede. Sempre deixa rastro. Vocês compreenderam ou não? Sempre deixa rastro. Eu vi eu assisti um investigador dizendo, ele disse o seguinte, que todo crime deixa rastro. Quando tem crime a respeito ele falando, né? Quando tem a ver com dinheiro, o dinheiro sempre deixa rastro. Quando tem alguma coisa, quando a pessoa comete um erro, uma fraude, ela mexe com o dinheiro que não é dela, que não é dele, sempre deixa rastro. O pecado sempre deixa rastro. Ele tem cheiro, ele fede, né, pessoal? Lava-me e ficarei, o que, pessoal? Mais alvo do que a neve. Versículo 8.
Faze-me ouvir o júbilo, faze-me ouvir júbilo e o que, pessoal? Para que gozem os ossos que tu quebraste. Oh Pai, Senhor, eu quero ouvir, eu quero ter essa alegria de novo, estabelecendo contigo a minha comunhão. Versículo 9, coloca por favor. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração. Olha o que o Espírito Santo faz na vida de quem se arrepende. É uma transformação completa e o quê? Total, radical. E se você se arrepender, teu coração vai ser diferente. Tem gente que tem um coração malicioso. Eu vejo que tem pessoas que realmente precisam se arrepender e abandonar certo estilo de vida. Pastor, não tem gente assim? Eu fui criado. Eu lembro de um cidadão que há muito tempo na igreja, há muito tempo convertido. Ele falou assim: pastor, eu tenho esse jeitão de malandro assim, porque você sabe, né? Eu fui criado em tal lugar e ali, pessoal, malandro é malandro e mané é mané, e você sabe, pastor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não convém para quem é de Deus. Você se converteu, mas os teus trejeitos ainda, eu vou usar essa expressão, é de uma pessoa mundana. Você fala como uma pessoa mundana, se comporta como tal. Tem que ter arrependimento e ter nojo do seu passado. Já conversou com alguém que parece que ela tem orgulho do passado pecaminoso? Quem já? Levanta a mão assim. Ah, quando eu era do mundo eu era mulherengo. Quando eu era do mundo, rapaz, isso aí não era nada. Você bebia quanto? Uma caixa de cerveja? Amigo, eu botava, era para quebrar. 3, 4, eu era isso, era aquilo. Irmão, acho que você deveria ter vergonha do teu passado. Se arrepender é ter vergonha. Tem coisas que eu conto como testemunho que, meu irmão, até para contar é meio sem jeito. E não é algo, como nós falamos, não é algo cabeludo, né? Um passado. Não, mas só de lembrar o passado dá nojo. E isso é arrependimento. A Bíblia diz mais, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, andar em retidão. Versículo 11. E não me lanças fora da tua, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha a preocupação do Davi. Lembra que eu falei aqui a respeito que o Espírito Santo ele era seletivo? E ele no Antigo Testamento ele atuava na vida de pessoas específicas. Quem lembra? Hoje o Espírito Santo é derramado para todos, para toda a carne, e permanentemente. Só que naquele período o Espírito Santo era em pessoas específicas, reis, profetas, juízes. Então quando Davi foi escolhido para ser rei, ele recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não era permanente. Olha aí, pessoal, presta atenção nisso aqui. Eu sei que você está com sono, cansado, mas olha aqui. Isso aqui é importante. Tem gente que está com sono e cansado. Isso aqui é o centro do Evangelho. Isso aqui, arrependimento é o que a Bíblia, os apóstolos pregavam, muitos pregavam, Jesus pregou, João Batista pregou, e é o que levou pessoas a se converter, a transformar e ter vida com Deus. Eu chamo a sua atenção aqui agora, em nome de Jesus, amém? A Bíblia fala, eu falando sobre o Espírito Santo, e o Davi viu que o pecado dele poderia, meu irmão, afastar ele completamente do Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito Santo, para a responsabilidade que ele tinha, dá ou não dá? Não, irmão, não dá para viver sem o Espírito Santo. Versículo 12, vamos continuar aqui em nome de Jesus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Oh, amigo, você já viu uma pessoa afastada na fé? Sem alegria mais? Ela até vem para a igreja com costume. Você sabe o que eu estou falando? Tem gente que até vem pelo ciclo de amizade,
vem porque alguém, pastor, eu gosto tanto do fulano, eu vou. Eu me acostumei tanto com essa igreja que eu venho para ela. Mas perdeu a alegria da salvação. Arrependa-se, meu amigo. Torne a dar-me a alegria da salvação. Sustente-me com o espírito voluntário, com disposição. Versículo 13 coloca assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores o que, pessoal? A ti se... Aleluia. Só uma pessoa arrependida consegue levar, meu irmão, para o coração de uma pessoa que está no pecado, conversão, transformação e restauração. Homem de Deus, mulher de Deus, a gente precisa aprender mais do Senhor. A Bíblia nos mostra toda essa disposição. Outro exemplo bem, mas que toca no nosso coração é o exemplo do Zaqueu. Lá em Lucas 19, versículo 8. Coloca aí, Lucas 19, 8. Ainda tem muita coisa para ler aqui no Salmo 51, mas eu vou pular aqui, para a gente continuar. Diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho o que, pessoal? Defraudado alguém, o restituo quantas vezes? Meu irmão, aqui o arrependimento não só ficou em palavras, mas também na atitude. Arrependimento não é só palavra, porque senão torna-se só remorso. A pessoa só tem remorso, a tristeza do erro. Quem é uma pessoa arrependida de fato, ela muda não só a maneira de pensar, mas a atitude dela começa a ser totalmente diferente. Pastor, o senhor precisa pregar sobre arrependimento? Preciso, pessoal. Nessa igreja. E onde quer que Deus mandar, eu preciso falar, você precisa se arrepender. Aquilo que você falou de alguém, que um comentário seu foi malicioso. Tem gente que você precisa pedir perdão a Deus. Sabe por quê? Aqui nessa reunião, tem gente que precisa pedir perdão a Deus. Você fez um comentário, falou de alguém, falou da obra de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e levou lá para dentro da sua casa. Foi fazer um comentário da obra de... Irmão, toma cuidado com isso. Eu sempre lembro o povo de Deus aqui. A Bíblia fala que os profetas, Eliseu foi visitar os profetas, lembra disso? E ele foi fazer uma espécie de um caldo. E esses profetas foram atrás de ervas para tentar fazer uma sopa ali, né? Estava uma escassez grande. E a Bíblia fala que eles colocaram dentro da panela parva brava. Quem lembra disso? Levanta a mão assim. E teve um que foi usado por Deus para falar: tem morte na panela. Se Deus não avisa, todo mundo ia o quê? Ia comer e o quê? Irmão, deixa eu explicar algo para você. Tem gente levando parva brava para dentro da sua casa, para dentro da panela. Traz morte. Os seus comentários, aquilo que fala, mas o escândalo, mas o fulano, que aconteceu isso, o que fala nos bastidores. Irmão, você não sabe o mal que você está levando para... Às vezes fala isso para a esposa, eu quero desabafar. Isso acontece até mesmo na obra de Deus, viu? Porque às vezes o pastor, ele chama a atenção do... Às vezes até de um pastor auxiliar. Irmão, não pode, está errado. Chama a atenção do obreiro. Irmão, isso aí não pode. Aí o cidadão volta para casa. Sim, senhor, pastor. Na hora. Aí sai. Aí senta, meu irmão, entra no carro. Vai conversar com a esposa. Aí a esposa olha para o marido está assim. Aí a esposa: o que foi, meu bem? Por que você está tão triste? Aí, irmão, se não dá, o pastor... Complicado, irmão. É assim ou não?
E a esposa vai comprar a briga de quem? A briga do marido. E foi chamada a atenção porque tinha que ser chamada a atenção. E aí a pessoa começa a levar, o pastor falou isso comigo, falou assim, como é que pode? Como é que ele fala isso? Levando parva brava para dentro da casa. Eu estou dando um exemplo aqui de pecado que às vezes você acha que não é. Mas eu vi o fulano pecou e fez. Aí você vai lá, o anunciador de coisa ruim, e leva lá para sua casa. Amigo, homem de Deus, você tem que prestar bastante atenção, se arrepender. Se arrepende que Deus vai lavar, vai purificar e vai tirar a parva brava da tua panela. Amém? Vai tirar o efeito, porque a Bíblia fala que o homem de Deus colocou farinha dentro da panela. E aquele que ia trazer morte, não trouxe, anulou a morte daquele lugar. Então cuidado com aquilo que você fala. E se arrependa de fato, de verdade. O arrependimento é a farinha que tira a morte da panela. Teve um servo de Deus que chegou e falou, pastor, entrou no escritório e falou, pastor, eu quero te pedir perdão. Eu falei, por que, amigo? O que aconteceu? Você não me fez nada? Fiz, só que o senhor não sabe. Fiz e o senhor não sabe. O que eu estava falando do senhor é de uma maneira desrespeitosa. Falando até mesmo para pessoas. Falei e eu me arrependo. Nessa hora esse cidadão levou salvação. Porque não é a respeito da minha pessoa. Vocês estão compreendendo? É a palavra de Deus. Se arrependeu de fato, de verdade, Deus traz misericórdia. Irmão, a gente precisa começar a ter esse coração quebrantado. Porque não é só falar. É fazer. O Zaqueu não ficou só em palavras, mas teve atitude. Amém, pessoal? Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 11, tem um exemplo muito forte aqui também. Eu vou ler para vocês. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Você sabe quem é essa mulher, né? A mulher que foi pega em adultério, num ato. Lembra disso? Eu gosto de lembrar essa história porque é o seguinte. Ela foi pega no ato do adultério. E quem é que vai ser apedrejada? Mas cadê o cara também? Já pararam para pensar? Mas peraí, não é um pecado para os dois? Quem comete esse pecado não tinha que ser o homem, os dois que tinham que ser apedrejados? Quem vai ser apedrejado só é ela. De alguma forma esse cidadão aqui recebeu, amigo, olha, sim ou não? Um livramento aí grande. Da parte dos homens, né? Só que olha para o pastor aqui, presta atenção. Essa mulher, ela errou também, foi pega no ato. Na hora que ela estava lá no ato, com um homem lá na cama. Pegaram ela e iam matar, porque na lei iam apedrejar até a morte. E não faltou gente para pegar pedra, viu, pessoal? Falta gente para pegar pedra? Não, Jesus falou assim, ó. Quem não pecou, e ele estava se referindo àquele pecado ali, em específico. Às vezes as pessoas estão dizendo que qualquer pecado. Não, Jesus estava falando assim, quem não pecou, que atire a primeira pedra. Está falando do pecado que ela estava cometendo. A turma toda estava no pecado. Se fosse no Brasil, é uma turma que eu conheço, pega a pedra e fala assim, rapaz, eu já pequei, mas eu vou dar umas pedradas porque esse aqui merece. Sim ou não? Pensa num país para julgar os outros. Aí não é verdade, para atacar pedra. Sim ou não? Com a mão suja de pecado. A Bíblia mostra, dá uma ordem para ela. E é essa ordem que você vai ter que abraçar agora. Olha aqui, pastor. Olha aqui para mim. Ele diz assim para ela assim, ó, vai-te e não peques mais. Quando você se arrepende, o que tem que estar, meu irmão, agora? A voz ecoando no teu coração, na tua mente.
vai e não peques mais. É uma ordem para aquele que se arrepende, ele nunca mais volta para o pecado que cometeu. A premissa, eu estava com um pouco de dinheiro no banco e eu queria construir uma construção. E essa construção, pelo que estava, eu achava assim que não dava, porque era 2 pontos de comércio, que o terreno da minha casa é grande, na frente a minha casa é muito recuada, e uma casa para o meu neto. Aí, quando foi em julho, aí eu disse assim, Senhor, está nas tuas mãos, eu vou começar. Aí o predeiro que eu conheço, ele perguntou a mim, a senhora vai querer fazer ou não? Então eu vou para Sobral, fazer 5 casas lá. Aí eu nem tinha falado com ninguém, com meus filhos e nem com meu neto. Aí eu disse, vamos começar. E comecei. A casa do meu neto, que é em cima do comércio, já está feita, pronta, ele já está morando lá. E os comércios está para terminar. Mas eu estou entregando nas mãos do Senhor, que vai terminar em nome de Jesus esse ano. Deus é fiel para terminar a boa obra, né? Vamos aplaudir Jesus. Bom dia, servo de Deus. Bom dia, paz do Senhor, igreja. O meu são 2 testemunhos, mas eu prometo ser bem breve. O primeiro é que um dia antes de eu abrir a minha loja, que até o senhor foi lá, fez a consagração, o Senhor tinha dito que ia fazer grandes moveres naquele lugar. E lá, da hora que a gente abre até o encerrar das atividades, é louvor o dia inteiro. E o Senhor tinha dito que ia enviar pessoas naquele lugar, e aí que estavam feridas, e hoje a gente tem visto o mover de Deus naquele lugar de um modo assim tão nítido, que eu até me emociono de ver e lembrar de tudo que Ele tem feito. Porque hoje a gente tem o entendimento que não é uma loja. Ele virou um poço de encontro com Deus. Aleluia. Onde o Senhor envia pessoas naquele lugar. Só para explicar para as pessoas que é aquelas lavanderia, que a pessoa vai lá e lava a roupa ela mesma. Isso, uma lavanderia de alto atendimento. Isso. E hoje a gente entendeu o propósito, que não é simplesmente um lavar de roupas, mas acaba sendo assim um encontro com Deus. E a gente tem visto isso de um modo muito real, sabe? Esse é o primeiro testemunho que eu queria contar. Glória a Deus. E o segundo é sobre a oferta das primícias. Eu já tenho alguns anos que sirvo ao Senhor, mas eu nunca tinha feito esse propósito com Deus. Eu vim fazer de um tempo para cá. Eu aprendi a fazer desse tempo para cá. Sim. E aí eu coloquei no meu coração de todo mês eu não fazer igual, eu fazer um pouquinho mais. E de um tempo para cá, eu tenho feito isso, eu tenho praticado essa obediência ao Senhor. E o nosso faturamento, ele só tem batido recordes. Eu falo com meu marido isso sempre. E aí, não é aqui o que eu quero dizer, o meu testemunho não é sobre valor. Sim, é sobre a obediência e o compromisso que você tem com Deus. Honrar a Deus, porque Ele é fiel, mas a gente precisa também mostrar para Ele a nossa fidelidade, a nossa gratidão. Então, assim, até eu estar dando esse testemunho aqui, eu já glorificar a Deus, porque eu sou tímida. Glória a Deus. Então é isso, eu quero glorificar. Então foi 3 testemunhos. Então, assim, glória a Deus por todas as coisas. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via.
Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, eu quero orar por você agora. O pastor Emanuel vai começar a oração consagrando esta água. Prepare a sua água também e eu encerro essa oração abençoando em nome de Jesus. Prepare, esse momento é o momento da oração. Senhor meu Deus, coloca o teu poder nesta água, Deus. Que as pessoas que participarem desta água sejam alcançadas pelo poder, não de homens, mas de Deus. Porque o Senhor toca aonde ninguém consegue tocar. O Senhor é o Deus do impossível. A Bíblia diz em Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. Meu Deus, vai participar pessoas que talvez estão com doenças que foram desenganadas pela medicina, pessoas que estão passando por um tratamento. Deus, o teu poder está sobre essa água. E aquele que participar, meu Deus, participará também da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu tenho a certeza. Meu Deus, vai agora tocando, meu Deus, nesta pele que está irritada. Quando essa pessoa beber dessa água, a água, meu Deus, consagrada, quando tocar na pele dessa pessoa, e onde tiver, meu Deus, com caroços, onde tiver irritada, o Senhor, meu Deus, é o Deus que cura e liberta. Vai, meu Deus, agora tocando nos ossos dessa pessoa, pessoas que estão sofrendo, meu Pai, meu Deus, com osteoporose. Senhor Jesus, essa pessoa que está sentindo dores nas costas, meu Pai, em toda a região lombar, a dor é intensa, a dor é aguda, vai tocando agora em nome de Jesus. Vai tocando, meu Deus, essa pessoa que tem uma bursite, problemas, meu Pai, no ombro, não consegue levantar, até mesmo fazer, meu Pai, trabalhos simples para pentear o cabelo, sofre com dores. Então toca, transforma, restaura, cura e liberta em nome de Jesus. Pai, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém. Beba da água em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amanhã é dia de estar na igreja, vem buscar por sua casa, sua família. 7, 9, meio-dia, às 3 horas da tarde e às 19 horas. Meu irmão, é culto de buscar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar.
E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você.